Muito boa noite, muito obrigada pela presença de todos. Estamos aqui iniciando a nossa reunião aqui com 40 pessoas, o professor, doutor, historiador Rodrigo Menezes e... Azevedo. Desculpe? Azevedo. Rodrigo Azevedo, desculpe, Rodrigo Azevedo. Não. E nós vamos aqui com o pessoal de Portugal, do Brasil, Estados Unidos, lugares do Brasil. Então, vamos começar aqui com o nosso Pledge of Allegiance, que a gente faz normalmente ao iniciar as reuniões nos Estados Unidos. Eu vou começar e vocês me acompanham. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Nossa reunião está iniciada. Bernadette, por favor, apresente o nosso professor. Com todo prazer, minha presidente. Hoje nós teremos uma palestra bastante interessante, que é sobre Portugal e a independência do Brasil, mas vista pelo lado dos portugueses. O que para nós brasileiros é uma novidade, a gente está acostumado sempre a ver a independência do nosso ponto de vista. E quem vai fazer essa palestra é o professor Rodrigo Martins Pinto de Azevedo, aí de Portugal, ele é português. O professor é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tem alguém com o microfone, alguém aí, eu estou tentando aberto. Ou seja, o que aconteceu anos antes. Estou aqui tentando André Luiz parar o vídeo aqui, mas não está me deixando aqui o som. E a pergunta que eu te Chegamos na faço reunião é: aqui da quantas experiências Portugal e Independência do Brasil. Ana Maria está na Por reunião. favor, aí, vamos. Quer que continue assim mesmo? Vamos aí, quando fala a Bernadette. Ok, continuando. para tudo existe um propósito. Então, o professor é historiador, formado na Universidade do Porto, e é mestre em História das Populações. É também doutor em Educação pelo Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho, também em Portugal. Ele participou de diversas obras coletivas, várias publicações, como Os Liceus de Portugal, de 2003, Escritos de História da Educação Brasil e Portugal, de 2012, e Educação, História e Interculturalidade, de 2014. Ou seja, é um grande especialista nessas relações Brasil e Portugal, e hoje vai nos dar aí a honra da sua fala sobre a independência do nosso país. Muito obrigada, professor, seja muito bem-vindo. É uma honra e um prazer para nós termos aí o senhor fazendo essa palestra na nossa reunião. Obrigada. Muito obrigado, agradeço o convite, que muito me honra, por parte em primeiro lugar, do Sr. Fernando Mota, presidente do Rotary Clube Braga Norte, e por outro lado, pela vossa parte, Rotary Clube de Boca Raton, este convite para, falando do lado português, poder explicar um pouco como é que Portugal sentiu a independência do Brasil, como é que do lado de cá as coisas se processaram. Antes de iniciar, como vocês dizem, a minha fala, que eu penso situar por volta de 30, 35 minutos de oração, penso que será, pronto, mais minuto, menos minuto, como é evidente. Eu estou a tentar falar devagar, porque sei, já que eu já fui diversíssimas vezes ao Brasil e sei e trabalho até com colegas brasileiros, mesmo em termos de doutoramento e tudo, dizia eu que sei que algumas pessoas do lado do Brasil têm dificuldade quando nós começamos a acelerar a velocidade da nossa expressão oral, não é? E, portanto, pronto, antes de iniciar, eu queria dizer uma coisa. Enquanto historiador,
enquanto cidadão e enquanto homem, isso poderá ser diferente. Enquanto historiador, eu não tenho homens ou mulheres intocáveis, ou seja, todos, mesmo os pais fundadores das pátrias, seja de Portugal ou do Brasil, são criticáveis e o seu comportamento é analisável. Eu espero não ferir ninguém se disser algumas coisas, às vezes críticas para alguns dos pais fundadores do Brasil, como vou falar para os pais fundadores do liberalismo em Portugal, alguns dos quais eu muito admiro pessoalmente, mas enquanto historiador tenho a obrigação de fazer a minha crítica. Penso que me entenderão nesse contexto. Claro que depois, se quiserem colocar questões, façam um favor de o fazer, certo? Portanto, vou começar. Eu escrevi um texto, de vez em quando sairei um pouco do texto, mas escrevi de qualquer modo para não me perder, que é fácil numa participação destas que não é face a face no sentido direto, mas é online, embora eu esteja a ver grande parte das pessoas. Pronto, então começaria. Para refletirmos nas linhas de força do complexo processo que conduziu à separação do Brasil e de Portugal, é necessário desde logo examinar os principais rumos e vicissitudes da complexa política internacional europeia em que Portugal estava imerso no início do século XIX. Eu penso que me estarão a ouvir bem, não estão? Pronto, ok, obrigado. Portugal, com o peso do império que tinha talhado com os descobrimentos marítimos desde o século XV, era, em meados do século XVIII, queria eu dizer, uma das potências de primeira grandeza no contexto internacional e intercontinental. Um dos problemas bases do país foi sempre a sua escassa população para o controle de um império repartido pelos 5 continentes, cada vez mais vasto e assegurado, muito particularmente pelo destacado papel da Força Armada, assente, na generalidade dos casos, muito mais na Marinha do que no Exército. Em meados do século XVIII, cerca de 20% dos portugueses adultos do sexo masculino, num país que pouco ultrapassava os 3 milhões de habitantes, distribuíam-se pelo Império Ultramarino em funções administrativas, militares, de comércio ou de colonização. Neste contexto, Portugal foi, não o esqueçamos, o responsável pelo primeiro fenómeno de globalização, unindo de uma forma ainda rarefeita, é certo, todos ou pelo menos partes de todos os continentes habitados. Daí resultou a criação ou o preenchimento das relações comerciais intercontinentais, muito particularmente de ordem marítima, mas também o encontro de povos, de usos, de costumes, de religiões, de mentalidades que mal se conheciam ou se ignoravam, ou que, com quem jamais tinha havido contactos, o caso do Brasil, e de que se desconheciam por completo a existência. Em grande parte aos portugueses se deveu, na fase fundadora da primeira globalização, a troca de plantas e de animais. Nos séculos XV, e muito principalmente XVI e XVII, muitas plantas foram aclimatadas fora dos seus nichos de existência multimilenar e contribuíram decisivamente para mudar a paisagem de regiões a muitos milhares de quilómetros de distância, bem como a oferta alimentar, de fibras vegetais e de minérios, regional e global. Grande parte desta ação se deveu aos portugueses. A ciência nasceu, entre outras razões, decisivamente do experimentalismo dos navegadores, dos exploradores, ou, por exemplo, de botânicos portugueses que colocaram em causa todo o edifício que a antiguidade greco-romana tinha erigido como verdade eterna e em que a Igreja se apoiava como verdade universal então, como Camões tão orgulhosamente proclamou nos Lusíadas. A partir da 4ª década do século XVI, este império tão extenso nas suas rotas e tão escasso de gentes e mesmo de recursos económicos que o pudessem sustentar nestes moldes, entrou numa crise que se foi aprofundando até ao colapso final, representado pela perda da independência em 1580 e a sua integração na órbita do seu então ainda principal concorrente, o Império Espanhol, o Império Filipino, dos Filipes, não é? 60 anos após, restaurada a independência em 1640,
Portugal reemergia no contexto internacional como um grande império, apesar da perda de várias importantes parcelas, compensadas, é certo, pela expansão territorial verificada de um modo gigantesco no Brasil. Mas passou a ser, muito particularmente no continente europeu, uma potência de segunda ou de terceira ordem que se tinha que apoiar quase constantemente na tradicional aliança com a Inglaterra, que já não era uma aliança de iguais, como tinha sido. Eu lembro que o chamado Tratado de Tagil de 1381, peço desculpa, o Tratado de Tagil de 1381 estabeleceu a aliança mais antiga do mundo até hoje existente, que é a Aliança Luso-Britânica, que continua a existir. Fundada no mais velho Tratado da Aliança Mundial, dizia eu, mas antes, uma relação em boa parte de dependência de Portugal para com aquela que se tinha tornado uma das principais potências europeias e cada vez mais a grande potência marítima e comercial mundial. Portugal pagou bem caro, em termos económicos e no coartar do seu desenvolvimento, essa aliança assimétrica que, é certo, por vezes, muito particularmente no período napoleónico, foi fundamental para garantir a sua independência. Em meados do século XVIII, o mais importante diplomata português desse mesmo século, Dom Luís da Cunha, um iluminista de relevo mundial, então embaixador em França e homem de absoluta confiança e conselheiro de Dom João V e Dom José I, posso dizer que foi ele que aconselhou a Dom José para escolher o futuro Marquês de Pombal como ministro, o que foi uma medida importantíssima, enunciou um princípio que seria aplicado cerca de 70 anos depois. Disse Dom Luís da Cunha, portanto, em 1750. Se o continente português for invadido, o monarca que então reinar deve passar ao Brasil e daí dirigir os destinos do Império. Essa teoria vai ser retomada como base de decisão política a partir de 1705, quando a possibilidade de uma invasão francesa a Portugal surge muito seriamente no horizonte, em pleno Conselho de Estado, pelo então secretário de Estado de Negócios da Fazenda, um ministro fundamental, quer para nós, quer para quase o início do Brasil, Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, que aí afirma que o príncipe Dom João, a sua enlouquecida mãe, a rainha Dona Maria I e a restante família real deviam passar ao Brasil se aquela invasão a Portugal se concretizasse para a defesa da monarquia na sua configuração pluricontinental, já que Portugal não era, cito Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, a melhor parte nem a mais essencial do Império. Assim, no limite, Dom João podia criar um poderoso império no Brasil, de onde voltaria a conquistar o que eventualmente fosse perdido na Europa. Esta formulação era e foi absolutamente original e única na história mundial até hoje e na história dos regimes monárquicos por consequência. As razões da ida da família real, da maioria da corte e dos funcionários superiores da administração central para o Brasil são bem conhecidas, penso eu, do lado daí também. E essa retirada estratégica tinha vindo a ser preparada e amplamente discutida em Conselho de Estado, onde se degladiavam os defensores dessa posição com aqueles que desejavam que o príncipe comandasse a resistência ao invasor em Portugal desde 1805. Acima de tudo, evitava-se que a dinastia de Bragança pudesse ser arredada por Napoleão do trono de Portugal, tal como veio a suceder com os Bourbon em Espanha, e substituída por algum familiar de Napoleão enquanto rei. Por outro lado, ciente a diplomacia portuguesa do domínio dos mares por parte da Grã-Bretanha, nosso aliado preferencial e obrigatório, assegurava-se a manutenção das possessões ultramarinas nas mãos dos Bragança e de um Portugal que continuaria pluricontinental. O apoio da Inglaterra a Portugal e a transferência da família real para o Brasil teve contrapartidas leoninas e fortemente impositivas. A impossibilidade de encerramento dos portos nacionais aos navios ingleses, como exigia Napoleão, na aplicação da sua teoria do bloqueio continental a que todos os outros países da Europa tinham obedecido, exceto a Inglaterra, evidentemente, visava asfixiar comercialmente a Inglaterra na impossibilidade de o fazer militarmente. A entrega em depósito exigiu a Inglaterra, e é uma das medidas para apoiar a ida dos portugueses para o Brasil, a entrega em depósito da Ilha da Madeira, que toda a frota nacional devia acompanhar a corte para o Brasil,
e a abertura de conversações para a assinatura do novo Tratado de Aliança e do Comércio entre os dois países. Face a Portugal, e muito particularmente neste período, a Inglaterra jogou quase praticamente a prática dita do pau e da cenoura. Assim, no momento em que umas depauporadas tropas napoleónicas de poucos milhares de homens, mal equipados e municiados e com grande falta de canhões e de apoio logístico, ultrapassaram a fronteira portuguesa, podendo, nesse momento específico, terem sido absolutamente derrotadas pelo exército português, então em maior número e força de armas, já que a maioria do exército francês ainda se encontrava a algumas centenas de quilómetros dentro da Espanha, e tão só isso não se verificou, porque o príncipe Dom João tinha ordenado a não resistência às forças invasoras. Uma forte esquadra inglesa, transportando mais de 7.000 homens, entrou no Tejo para comboiar a armada portuguesa para o Brasil, mas com ordens que, se o porto de Lisboa lhe fosse fechado e a família real recusasse embarcar rumo ao Brasil, devia bombardear Lisboa, visando a destruição total da capital portuguesa. Portanto, cá está a cenoura, transportar Portugal, e o pau, que era destruir Lisboa. Não se esqueçam que os ingleses destruíram Copenhaga num processo semelhante em 1842. A partir de então, Portugal, já plenamente na órbita da Inglaterra, sofreu um processo de tutela e protetorado, muito particularmente na Europa, com a chegada das tropas inglesas em 1807, que em 1811, em conjunto com o exército português então recuperado, expulsaram definitivamente os franceses do Portugal, perseguindo para dentro do território espanhol e ajudando a Espanha a libertar-se, já em 1813, do domínio francês, invadindo os agora 3 aliados, o próprio território francês. Assim, os ingleses passaram a ter assento no Conselho de Regência, nomeado por Príncipe Dom João. Eu só lhe vou chamar Dom João VI quando ele se tornar rei em 1816, como é evidente. Tendo aí o representante diplomático inglês o direito de voto em todos os assuntos de defesa e de finanças. De voto e de veto. A economia portuguesa vai sofrer um colapso com as invasões francesas e o fim do exclusivo colonial com o Brasil, que foi uma das suas imediatas consequências. No início do século XIX, Portugal era um dos países europeus, se não mesmo o primeiro, com menor peso da agricultura na população ativa, cerca de 60%. Isso ficava a dever-se ao enorme peso do Império Colonial e dos negócios que ele proporcionava, através do comércio e do fornecimento de vastos recursos à coroa. Entretanto, recuperado pela decidida e decisiva atuação do governo do Marquês de Pombal, Lisboa continuava a ser uma das cidades mais populosas da Europa. Nesta altura, em 1800, só Londres é que tinha mais população que Lisboa, concentrando quase 10% do total da população continental portuguesa. Só que, ao contrário do que sucedido com Londres ou Amsterdão, que era a terceira maior cidade da Europa nesta altura, não existia em Portugal uma rede de cidades médias, com exceção da cidade do Porto e da cidade de Évora, que sustentasse uma expansão do comércio de produtos vindos do exterior, mesmo das colónias, nem proporcionaram um desenvolvimento significativo da indústria. Em Portugal, invadido numa década em que a balança comercial tinha um saldo positivo, coisa rara na história do nosso país, a possibilidade de uma revolução industrial estava, por alguns fatores que o tempo que tenho me impossibilita daqui explanar, tornava muito difícil e foi totalmente bloqueado pelas invasões francesas e as suas consequências imediatas e diferidas. O comércio intercontinental, cujas mercadorias afluíam a Lisboa, mas também ao Porto e a outros portos de mar de que se destacam Viana do Castelo, Caminha e alguns portos algarvios, era essencial face a uma indústria escassissimamente mecanizada e cuja produção abastecia essencialmente o mercado nacional e colonial. No princípio do século XIX, o Império Colonial era uma coluna de sustentação essencial da economia portuguesa. Por um lado, as finanças públicas tinham como seu principal rendimento as receitas geradas pelas produções ultramarinas e pelo comércio colonial. Por outro lado, os setores mercantis dependiam quase totalmente deles e os setores manufatureiros, embora no menor grau, também. Recuperada a independência, e volta um pouco atrás, em 1640,
ou um muito atrás, não é? O papel de joia da coroa do Império Colonial passou cada vez mais decidida e decisivamente da Índia para o Brasil. Assim, voltando ao tempo de 800, fechado o ciclo do ouro e dos diamantes, as produções brasileiras são a base de sustentação do comércio português com as outras nações. Assim sendo, o papel das outras colónias, apesar de alguns ciclos específicos de reativação ou desenvolvimento, tornou-se pouco significativo, mesmo no respeitante às relações comerciais com a Ásia e quantas vezes orientado mais para satisfazer as necessidades brasileiras que quaisquer outras, como foi especialmente o caso do tráfico de escravos a partir da costa africana. No caso português, como no caso de todas as outras potências coloniais europeias, a regra era o exclusivo colonial. Todos faziam o mesmo. Segundo essa prática, os produtos produzidos nas colónias ou a elas destinados só podiam ser transportados em navios nacionais e os respectivos negócios feitos por comerciantes nacionais. É esta uma das razões por que as 13 colónias da América do Norte se revoltaram contra a Inglaterra. E que algumas das colónias espanholas se revoltaram contra a Espanha. Nunca se esqueçam, porque isto é igual para todas as potências, não é um caso específico português. As relações comerciais entre as colónias do mesmo país estavam proibidas, e muito particularmente as relações comerciais diretas entre as colónias e uma potência estrangeira, sendo a interposição da metrópole obrigatória. Ou seja, todos os produtos exportados para o Brasil tinham que vir a Portugal para serem reexportados. Como entre todas as outras nações colonizadoras, no Império Português, a produção manufatureira estava reservada à metrópole, era proibida praticamente nas colónias, promovendo-se assim a troca destes produtos pelas produções ultramarinas. Assim, as colónias tinham como função económica o desenvolvimento da produção agrícola e a exploração de outros recursos naturais, de que se destacavam os minerais. Assim, ainda em 1785, tinha sido promulgada uma muito detalhada legislação que, uma vez mais, proibia a instalação de manufaturas nas colónias, muito particularmente no Brasil, sendo mandadas encerrar as que então, a contra a ordem da legislação vigente, existiam. Só uma pequena parcela dos produtos coloniais que chegava a Lisboa ou aos outros portos portugueses ficava na metrópole, devido à pequena expressão do mercado interno e às dificuldades económicas da maioria da população. Entre o Brasil e Portugal circulava intensamente açúcar, algodão, peles, couro, tabaco, café, arroz, drogas e madeiras preciosas. A palavra drogas, na altura, são produtos que depois se usam na farmácia ou na perfumaria. Entendam que tem um significado diferente do que se dá hoje, não é? Na sua enorme maioria, eram reexportados para a Europa, muito particularmente para Hamburgo, a partir do qual eram expedidos para o norte da Europa, e para Génova, que fazia o mesmo no concernente ao Mediterrâneo. Por outro lado, Portugal importava da Europa produtos que exportava em grande quantidade, eu diria que enviava, já que depois eram o mesmo nesta época, em grande quantidade para o Brasil, com destaque para os tecidos, cereais, laticínios e peixe seco ou fumado. No início do século XIX, cerca de 60% das exportações portuguesas eram constituídas por produtos brasileiros e cerca de 50% dos produtos enviados para o Brasil tinham a sua origem noutros países europeus, asiáticos ou nas colónias africanas. Por outro lado, o Brasil era o principal mercado para os produtos manufatureiros portugueses, representando cerca de 90% da exportação destes produtos. Aliás, 35% da totalidade dos produtos que entravam no Brasil eram produtos manufaturados portugueses. Já quanto aos produtos agrícolas, tal não sucedia, havendo o envio de pequenas quantidades. Assim, por exemplo, o vinho enviado para o Brasil representava apenas 15% do total do vinho exportado por Portugal. Claro, o grande comprador a Portugal, com cerca de 40%, era a Inglaterra, não é? O comércio com as colónias africanas dependia em larga medida do mercado brasileiro, já que a principal mercadoria de que aí saía eram os escravos. O seu lucro era enorme e o negócio cada vez mais controlado pelos traficantes de escravos brasileiros e os seus agentes, os baianos na costa da Mina e os do Rio de Janeiro em Angola e na costa oriental africana, com especial relevância para Moçambique.
Neste caso, havia uma comunicação direta entre as colónias africanas e o Brasil, aqui a coroa fechava os olhos, já que a obtenção de mão de obra para a produção dos produtos brasileiros era essencial para o desenvolvimento da economia imperial e para a manter. Assim, Pombal, em 1769, proibiu o tráfico para a metrópole e, portanto, libertou os escravos todos que entravam em Portugal, deixando-o livre para todos os súbditos portugueses, ou seja, para as colónias. Quem mais lucrava com o comércio, atenção, Pombal é o primeiro a proibir o tráfico de escravos para a Europa. É o primeiro governante europeu. Quem mais lucrava com o comércio com o Brasil eram os negociantes de Lisboa, os chamados comerciantes de grosso trato. Toda a cidade de Lisboa, poderemos quase dizer, beneficiava disso. E as populações até uma distância razoável, através da instalação, do funcionamento e do engrandecimento de manufaturas de vários tipos, que viviam exclusivamente ou principalmente da venda dos seus produtos para o mercado brasileiro. Nos outros portos, muito particularmente no da cidade do Porto, a importância do comércio com o Brasil não era tão relevante. O resto do país, porque o Porto era a grande saída do vinho para a Europa. O resto do país era, pelo seu lado, muito pouco influenciado pelo movimento do comércio marítimo. Noutro aspecto, o Brasil, as suas produções, os impostos que pagava, a atração que exercia sobre os milhares de portugueses que para ele imigravam todos os anos, era determinante para a vida coletiva da metrópole. Os impostos recebidos pelo Brasil, muito particularmente os resultantes dos exclusivos da coroa, alimentavam a aristocracia portuguesa através das doações régias, o mesmo fazendo a nomeação de nobres para cargos de mando no vasto território brasileiro, mas também financiavam as obras públicas ou ajudavam a equipar as forças armadas e a pagar uma parte dos salários dos militares, bem como dos diversos funcionários estatais. Cá, no Brasil e no resto do Império. A imigração para o Brasil, eu chamo a atenção porque às vezes, digamos que do lado brasileiro isto não está tão profundamente analisado como eu agora vou pegar, porque tem a ver com estudos que têm feito nos últimos anos em Portugal. A imigração para o Brasil servia de válvula de escape à sociedade portuguesa. Diminuía os excedentes populacionais, muito particularmente no Minho, região que então se estendia da fronteira com a Galiza até ao Rio Douro, incluindo a cidade do Porto, que hoje se chama Douro Litoral, não Minho, e atrás dos montes, incluindo, portanto, o Porto, como eu dizia. Segundo cálculos efetuados por historiadores da população, desde o início da colonização até ao fim do século XIX, cerca de 80% dos imigrantes portugueses chegados ao Brasil eram minhotos. Isto é muito relevante de se entender, porque muitas vezes não se diz isso no Brasil. Diversos estudos realizados, muito particularmente 2 teses de doutoramento, que visaram, entre outros aspectos, conhecer quem partia para o Brasil pelos portos de Viana do Castelo e do Porto, que era onde saía mais gente para o Brasil, não era por Lisboa. Lisboa era o porto do comércio, os portos da imigração era Porto, Caminha e Viana do Castelo. Permitiram apurar que ao longo do século XIX, quem partia para o Brasil, na primeira metade, muito particularmente do século XIX, não eram pobres, mas antes filhos segundos de labradores, proprietários ou caseiros, que partiam porque o irmão mais velho herdaria grande parte da propriedade paterna e eram apoiados na viagem pela família e em menor número filhos de artesãos. A sua educação literária era das mais elevadas dentre todos os imigrantes europeus que partiam para o Novo Mundo. Enquanto só cerca de 30% dos homens minhotos eram alfabetizados, cerca de 80% destes imigrantes eram alfabetizados, possuindo cerca de 1/4 deles o ensino primário e, muitas vezes, o ensino inicial, ou seja, o ensino médio. Daí que grande parte dos membros dos grupos mercantis das cidades brasileiras, ao longo do século XIX e início do século XX, com relevo para a cidade do Rio de Janeiro, para as cidades da Bahia e depois, mais tarde, para São Paulo, eram minhotos ou descendentes de minhotos. Calcula-se que não se esqueçam que as outras imigrações começaram de outros países mais na segunda metade do século XIX, não é? Calcula-se que entre 1808 e 1817
emigraram por ano cerca de 2.600 homens portugueses, mulheres são muito poucas. Eles não vão em família, eles vão solteiros, são jovens, entre os 14 e os 20, 20 e poucos anos. Praticamente todos do sexo masculino, dizia eu. Muitos destes imigrantes faleceram de doença ou acidente. Outros viveram uma vida comum, plenamente integrados na sociedade brasileira. E um pequeno grupo ascendeu à elite social brasileira, mas também portuguesa, uns ficando para sempre no Brasil, outros regressando a Portugal com as suas moradias de arquitetura bem diferente do que aqui se conheciam, principalmente no Minho, criaram escolas, hospitais, organismos assistenciais, tornando-se beneméritos destacados e bastante vezes recebendo títulos de nobreza em Portugal. Voltando à evolução do panorama político que nos interessa, o príncipe Dom João, mal chegado ao Brasil e cumprindo o acordo com a Grã-Bretanha, assinou, a 28 de janeiro de 1808, a Carta Régia que determinou que todas as potências que se conservassem em paz com Portugal podiam comerciar diretamente com o Brasil. Embora no documento se afirmasse que era uma medida provisória, ele aboliu, no caso do Brasil, o exclusivo colonial e deu à Inglaterra aquilo que ela já muito procurava: o acesso direto ao rico mercado brasileiro, tanto na compra de produtos essenciais como na venda dos produtos das suas fábricas, muito particularmente dos têxteis. Tal comprometeu, pelo contrário, a possibilidade de uma rápida recuperação do tecido económico português quando os franceses retirassem do seu território. Sem ninguém talvez ainda o adivinhar, esta foi a primeira pedra na construção de um Brasil independente, consolidada por Tratado de Comércio com a Grã-Bretanha, 19 de fevereiro de 1810. Como afirmou o príncipe Dom João na Carta Régia de 7 de março de 1810, dirigida aos portugueses, este tratado, cito, visava um império nascente. Em Portugal, a reação face a estes tratados, que ainda hoje é aceito por muitos historiadores, é a da capitulação face às ordens da Inglaterra. A causa da ruína da parte fundamental da indústria portuguesa, a perda da maior parte dos réditos alfandegários e a aniquilação ou quase de muitas importantes casas comerciais. Claro que o príncipe regente Dom João, com a metrópole em guerra, com tropas inimigas a ocupá-la em parte e com os soldados ingleses, embora aliados, aos milhares ao longo do seu território, teve que criar no Brasil um edifício político que o transformou de uma colónia fundamental num reino, no âmbito de uma monarquia dual, transformada em império. Dom João, estando Portugal sob o protetorado inglês explícito no seu território continental, com a regência presidida pelo general inglês Beresford, concentrou principalmente os seus esforços na construção de um reino no Brasil, ou no eufemismo legislativo então, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que é o nome que recebe a partir de 1816. E de, se possível, o expandir para os domínios espanhóis a sul, que eram os objetivos principais da sua horrível e horrenda mulher, Carlota Joaquina. Desculpem, mas é daquelas pessoas que eu não suporto de forma nenhuma. Pronto. Como afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros francês da monarquia restaurada após a derrota de Napoleão, o Duque de Richelieu, sobrinho bisneto do famoso cardeal, cito, a corte do Brasil parece em demasia persuadida de que a sua política pode mudar completamente com o lugar da sua residência. Ela deveria refletir que continua presa à Europa pelos seus domínios territoriais, interesses, comércio e alianças de família. E dizia ainda em instruções ao seu pessoal diplomático situado no Rio de Janeiro, citação, o príncipe regente tende a escolher ser ainda por muito tempo o primeiro poder da América Meridional, ou voltar a ocupar um dos terceiros lugares na Europa. Voltando ao meu texto. Na metrópole, a atitude de proximidade e até de agradecimento pela ajuda militar dos britânicos foi-se transformando em desconfiança, sensação de que o país estava sob a sua tutela, impotência. Para além disso, o Tratado Comercial de 1810 era vista como uma sujeição vexante que prejudicava decisivamente a economia e a sociedade portuguesas. Isto surge bem plasmado na imprensa de língua portuguesa que, aproveitando a liberdade de imprensa na Inglaterra, assim se expressava. Ou seja, os jornais portugueses eram publicados em Inglaterra, porque em Portugal não havia liberdade de expressão.
Em Portugal, Marechal Beresford e a sua regência impediam a existência de uma imprensa livre. A permanência de Beresford na regência, a existência de centenas de oficiais britânicos no exército português, muitos deles assumindo boa parte dos comandos, a não promoção de portugueses do posto de major para cima, ao contrário do que acontecia com os britânicos, contribuía para o mal-estar também nas Forças Armadas. Aliás, pelo menos até 1815, a permanência da corte no Rio de Janeiro era também atribuída pelos portugueses a pressões britânicas sobre o príncipe regente para que não regressasse a Portugal. Esse não regresso foi cada vez mais questionado com o avanço dos anos. Entre as elites socioeconómicas, mas também entre a generalidade da população, desenvolveu-se o sentimento de Portugal estava a ser reduzido à condição de colónia do Brasil. Em consequência disso, reacendeu-se e desenvolveu-se o já antigo mito da decadência nacional, agora plasmado nos factos que pareciam evidentes da sujeição de Portugal, a de estar submetido a uma potência estrangeira e a se ter tornado colónia da sua antiga colónia. Para culminar a situação, o erário régio português, portanto o Ministério das Finanças, estava exaurido pelo pagamento das sucessivas campanhas militares contra os franceses, que apenas os impostos da metrópole e das colónias africanas e asiáticas pagaram, enquanto a corte mantinha as receitas brasileiras para o seu próprio usufruto no Brasil, não mandando um único real para Portugal, e, mais, elevadas quantias de rendimentos e impostos gerados na metrópole eram transferidos para serem gastos no Rio de Janeiro. Para além do mais, as despesas com um exército enorme e sobredimensionado levavam 75% do total do orçamento, e as tropas estacionadas no Brasil também eram pagas pelo orçamento metropolitano. A imprensa portuguesa publicada no estrangeiro criou em setores das elites uma consciência cívica e a ideia, que cada vez se ia tornando mais nítida, da necessidade de se alterar forte e rapidamente o caminho através do encetar de um processo de regeneração nacional. Para isso, necessário se tornava que o agora rei Dom João VI regressasse do Brasil, bem como os ingleses fossem afastados do leme dos assuntos portugueses. Mas o fermento já tinha extravasado, pelo menos em grupos ideologicamente mais avançados, passando a ser considerado que apenas a implantação de uma monarquia liberal, com os representantes do povo legitimamente eleitos, governando ao lado do monarca, teria capacidade para que essa regeneração nacional tivesse êxito. Os vários clubes maçónicos polarizaram este descontentamento, bem como grupos informais liberais. O Exército, até pelo descontentamento das generalidades oficiais portugueses face ao domínio britânico da cúpula da instituição, bem como do comando de muitos regimentos, é um dos polos deste descontentamento. Daí a tentativa, ainda hoje com um elevado grau de nebulosidade, de revolta dos oficiais do Exército, sucedida em 1817. A descoberta da conjura foi sufocada com a tortura e a execução de muitos dos envolvidos, entre os quais avultava a figura do general Gomes Freire de Andrade, general prestigiado que tinha comandado a legião portuguesa, que tinha participado, integrada nas tropas napoleónicas, na invasão da Rússia. Tendo sido a única que conseguiu retirar em ordem desse país, só perdeu 32 soldados na retirada, enquanto os franceses perderam cerca de 300 mil, devido às enormes capacidades militares do seu comandante. E perdeu 32 em 12 mil combatentes. Não será em Lisboa, mas no Porto, que o grito revolucionário soará. Esta cidade, ligada principalmente ao comércio intra-europeu, eu sou do Porto já agora, até por ser a porta de saída da mais importante produção agrícola nacional no valor, o vinho do Porto, estava a desenvolver-se muito, principalmente no capítulo manufatureiro, atraindo assim uma boa parte da população pobre do Minho, traz os montes e beiras, em busca de emprego na indústria. Por outro lado, os seus círculos liberais eram muito menos vigiados que os círculos liberais lisboetas. Um pequeno grupo de advogados, juízes e comerciantes começaram a reunir-se em almoços na Foz do Douro, onde discutiam a situação política e os meios de obviar. Assim foi constituída uma sociedade secreta, o Sinédrio. Aos primeiros membros, outros se juntaram, muito particularmente oficiais de grau médio e superior do Exército, até ao posto de coronel, alguns dos quais comandavam os regimentos estacionados na cidade.
a vitória dos liberais em Espanha, reimplantando a Constituição Liberal que tinha sido aprovada em Cádiz em 1802, levou à diminuição do medo que as tropas da Quádrupla Aliança, constituída em Viena em 1815, Áustria-Hungria, Inglaterra, Prússia e Rússia, todos países altamente conservadores nesta época. A Inglaterra era governada pela direita conservadora, pudesse intervir imediatamente em Portugal para sufocar qualquer movimento liberal. Por outro lado, foi aproveitada a partida de Beresford para o Brasil para, junto de Dom João VI, discutir a atribuição de mais poderes, e isso levou a que a Revolução fosse desencadeada no Porto a 24 de agosto de 1820. Não nos esqueçamos que uma viagem entre Portugal e o Brasil demorava então cerca de 2 meses para cada lado, o que daria tempo para que a Revolução se consolidasse. Os objetivos centrais da Revolução eram obter a anuência do rei para com o movimento revolucionário, convocar cortes constituintes que fizessem uma Constituição liberal, expulsar os oficiais britânicos, estabelecer claramente as relações entre Portugal e o Brasil, muito particularmente em 3 aspectos. A redefinição do Tratado de 1810, o estatuto político-administrativo das 2 partes principais componentes do Reino Unido e o da sede da monarquia e, obviamente, o do regresso da família real a Portugal. A resposta de Dom João VI, quando recebeu a comunicação dos revoltosos sobre o seu ato, foi uma não resposta, ou antes, uma resposta por vias travessas. Assim, nada respondeu à comunicação da Junta Suprema do Governo do Reino, que lhe pedia que regressasse e aprovasse a convocação eletiva das Cortes Constituintes. Esta atitude visou não levar a qualquer alteração política no contexto brasileiro. Mas, por outro lado, a impressão régia do Rio de Janeiro, que publicava as leis do rei, publicou em francês um folheto abundantemente distribuído no Brasil e em todas as cortes europeias, esclarecendo internacionalmente que a família real pretendia permanecer no Brasil, cujo território era bem mais vasto e prenho de recursos do que o de Portugal, e que não estava sujeito a invasões, ao contrário do que sucedia com o território português. Para além do mais, citação, no Brasil não tinha ainda entrado a sede de revolução, fechar aspas, que afetava a Europa. Entretanto, o rei chamou os embaixadores das potências europeias e disse-lhes não ser sua intenção pedir a ajuda da Quádrupla Aliança para reduzir militarmente os seus, aspas, vassalos extraviados. Tal fato deve ter-se ficado a dever à opinião real que uma invasão dessas iria provocar mais destruição no território português, o que diminuiria fortemente o prestígio real entre a população. Decorreu, entretanto, em Portugal, o processo de eleição dos deputados às Cortes Constituintes e estes passaram a reunir, iniciando a feitura de uma Constituição sem os previstos 72 deputados brasileiros, que deviam ser eleitos no Brasil. A inação da Corte, ou antes, o seu silêncio absoluto manteve-se num processo sugerido pelo ministro Tomás de Villanova, Portugal. Tal manteve-se até 1821 e só se alterou devido a um ato verificado exatamente no Brasil. A rebelião da Bahia de 10 de fevereiro de 1821 a favor da união à causa das cortes portuguesas. A reação da Corte é tentar soluções constitucionais diferenciadas quanto a Portugal e quanto ao Brasil. A pressão exercida pelos corpos portugueses do Exército no Brasil, receosos que fosse impedido o seu regresso a Portugal, muito particularmente os sediados no Rio de Janeiro, levou a que a coroa se decidisse pelo regresso do monarca a Portugal. A 7 de março, num decreto em que manda eleger os representantes do Brasil às Cortes Constituintes, Dom João VI afirma que iria fazer, aspas, um dos mais custosos sacrifícios da minha vida. Como se sabe, os últimos dias do rei no Rio de Janeiro foram marcados por diversos incidentes, principalmente os verificados nas reuniões dos representantes dos eleitores de comarca. Até esse momento, o movimento liberal brasileiro, na sua generalidade, aderiu ao movimento constituinte português e defendia as medidas das Cortes. Para os seus integrantes, naquele momento específico, a autonomia das 2 partes separadas pelo Atlântico estava consolidada. E o que mais importava era o fim do absolutismo e o estabelecimento de um regime liberal. Só que as cortes portuguesas,
muitas vezes desconhecendo ou conhecendo mal os cambiantes e as sensibilidades internas do Brasil, manobraram muito inabilmente quando, apesar de concederem uma ampla autonomia às províncias do Brasil, enviaram corpos militares cujo fim era proteger as juntas da Bahia e de Pernambuco, mas representava a existência de um mando militar centralizado em Lisboa, o que levou à desconfiança das próprias juntas. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, não foram as questões de ordem comercial e económica a determinar a separação entre o Brasil e Portugal. Claro que do lado português, tanto entre os grupos mercantis como entre bastantes membros da nascente opinião pública, como para diversos deputados das Cortes, o Tratado de Comércio de 1810 devia ser anulado e haver uma nova regulação das relações comerciais, que, embora não necessariamente fosse o regresso ao exclusivo colonial, devia passar pelos portos portugueses. Também o medo de bastantes brasileiros de que Portugal procurasse retirar qualquer tipo de autonomia ao Brasil e praticamente voltar a recolonizá-lo, não surge expresso nos documentos portugueses da época. O debate travou-se, isso sim, em torno da questão política e organização administrativa do Reino Unido. Aí, como conheceis bem melhor do que eu, existiam diversas e discordantes posições no Brasil, acontecendo o mesmo em Portugal. Desde logo, e ponto crucial numa primeira fase, a questão da sede da monarquia, Rio de Janeiro ou Lisboa. Logo em seguida, o reconhecimento ou não, por parte das Cortes de Lisboa e do governo delas saído, do Brasil enquanto corpo político uno ou autónomo. Questão esta que naquele momento também dividia e fracionava os brasileiros. A distância entre as duas margens do Atlântico, separadas por viagens marítimas, como eu disse há pouco, que tinham uma duração de cerca de 2 meses para cada lado, também foram relevantíssimas para impossibilitar o diálogo. Com uma situação política fervilhante nos dois lados do Atlântico, quando as notícias chegavam ao outro e este tomava decisões, estas já estavam totalmente ultrapassadas pela evolução entretanto verificada. O caso mais flagrante e exemplar desta situação foi que enquanto os deputados debatiam em Lisboa se tinha ou não sido legítimo Dom Pedro convocar as Cortes brasileiras, este já tinha declarado a independência do Brasil. 4 meses de diferença, não é? Nas Cortes, a facção mais intransigente foi tomando as rédeas da situação. Apesar das hesitações de muitos deputados, do desacordo de alguns e da oposição firme de bastantes deputados brasileiros, 46 tinham vindo para Portugal, sendo a direção destes assumida pelos representantes eleitos por São Paulo. Neste contexto, sincera tomada de medidas tais como a ordem a Dom Pedro que regressasse à metrópole e viajasse por Europa para se instruir, a extinção dos tribunais superiores que tinham sido constituídos no Brasil após a chegada da Corte, a submissão dos mandos militares no Brasil ao Supremo Comando de Lisboa. A referida facção chegou mesmo a querer organizar um forte corpo expedicionário constituído preferencialmente por veteranos das guerras peninsulares e das campanhas napoleónicas, mas a situação económica, a evolução política do país, que referirei em seguida, e o medo da reação das potências europeias impediram tal facto. A verdade é que se este corpo expedicionário tivesse chegado ao Brasil, teríamos a lamentar muitos milhares de mortos. Porque uma parte deles era a legião portuguesa, que era uma das elites das tropas napoleónicas, formada por 12 mil homens. Eu lembro isso porque talvez saibam que Portugal mandou um corpo, como sabem, contra o Artigas no Uruguai, não é? Exatamente por volta de 1815-16, com veteranos das guerras napoleónicas, e ele facilmente conquistou a banda oriental porque eram as melhores tropas da época, não é? Praticamente aquilo que nós hoje chamaríamos comandos. Isso não impediria a independência do Brasil, certamente, mas teria atrasado e causado muito sangue. Pronto. Do lado brasileiro, Dom Pedro e a elite governativa tinham uma visão depreciadora da importância de Portugal no contexto das nações e, em contrapartida, uma visão supervalorizada da importância da sua nação recém-independente. Numa carta enviada a seu pai, num contexto de uma ligação epistolar entre os dois que nunca foi verdadeiramente interrompida, Dom Pedro afirma, citação, Portugal é hoje em dia um Estado de quarta ordem e necessitado, por consequência, dependente. O Brasil é de primeira e independente.
Certo é que os dois países, no seu curso rumo ao futuro, estavam então desde logo no que dizia respeito às relações internacionais, mas também em boa parte ao seu rumo interno, dependente da decisão das quatro potências, muito particularmente da Grã-Bretanha. Se esta vai desde logo patrocinar, por óbvias razões comerciais e de estratégia política, mal disfarçadamente a independência brasileira, o mesmo não aconteceu com as restantes, nem com as outras duas grandes potências absolutistas, a França e a Espanha. Os absolutistas, que então dominavam toda a Europa, consideravam que a independência do Brasil punha em causa toda a legalidade monárquica internacional. Ou haver uma revolta secessionista contra o monarca legítimo, isto apesar de todos os esforços dos emissários brasileiros a Viena. De qualquer modo, um aspecto particular veio a pesar no outro prato da balança. A mulher de Dom Pedro, como sabeis, era filha do imperador austríaco, o líder nominal da quádrupla aliança. A isso acrescentou-se Dom Pedro ser um príncipe da dinastia reinante e o medo que, a exemplo dos Estados Unidos da América do Norte, o Brasil se tornasse uma república. E como sabem, havia muitos republicanos no começo do Estado brasileiro. O desencadeada mobilização de tropas para poderem combater no território brasileiro acabou por conduzir ao fim da primeira experiência liberal portuguesa, pois os absolutistas aproveitaram o descontentamento de boa parte dos militares que não queriam ir para o Brasil, e com o infante Miguel, o segundo filho de Dom João VI, à frente, deram a 27 de maio de 1823 um golpe de Estado que reconduziu Dom João VI a rei absoluto, num absolutismo relativamente moderado. A Câmara dos Deputados liberal foi dissolvida, mas alguns ministros e outros altos funcionários foram mantidos no poder. Esta situação levou ao descontentamento de Carlota Joaquina, a verdadeira chefe do Partido Absolutista, e de Miguel, que se tinham recusado, junto com o cardeal patriarca e alguns bispos, a jurar a Constituição Liberal, pelo que tinham residência fixa. Aliás, Carlota Joaquina recebeu a ordem de expulsão do território português, só que alegou que estava doente e foi adiado. E a uma nova tentativa de golpe de Estado, desta vez, Carlota Joaquina e o filho Miguel tentaram derrubar o próprio rei. Eu lembro que Carlota Joaquina não falava com Dom João VI desde 1796, só em cerimónias de Estado. Não se esqueçam disso. E já o tinha tentado envenenar uma vez no Rio de Janeiro, em 1808. Pronto. Dizia eu, visando derrubar o próprio rei, pôr Miguel e a sua mãe no trono. Essa tentativa, verificada a 30 de abril de 1824, ficou conhecida como a Abrilada. O rei chegou a ser detido, mas foi libertado pelos embaixadores das quatro potências e retomou o poder, sendo Miguel exilado para Viena da Áustria. Neste contexto, a Inglaterra e a Áustria tentaram mediar a paz, só que Portugal, entre Portugal e o Brasil, neste caso, só que Portugal recusou a prévia exigência brasileira do reconhecimento da sua independência. Estou quase a terminar, peço desculpa mas estou a tentar falar calmamente. As duas potências abandonaram a sua iniciativa, mas em 1825, o deputado inglês Charles Stuart, que ia ao Rio de Janeiro negociar o Tratado de Comércio com o Brasil, passou por Lisboa e, por ordem do seu governo, ofereceu-se a Dom João VI para negociar, em nome do governo português, a situação com o Brasil. Essa decisão do rei escandalizou a opinião pública portuguesa, que, no dizer do futuro Duque de Palmela, eminente liberal, que aliás tinha sido ministro no Brasil com o príncipe Dom João, a decisão do rei foi, cito Palmela, feita de uma forma bem pouco apropriada aos interesses e ao decoro nacional. Os termos do acordo de 29 de agosto de 1825, ratificado por Dom João VI a 15 de novembro do mesmo ano, levou a que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, em troca de Dom Pedro, enquanto imperador do Brasil, renunciasse a quaisquer direitos que pudesse ter sobre as colónias portuguesas da África e o pagamento pelo Brasil de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas através de um empréstimo contraído em Londres. Não sei se conhecem esta decisão da altura. 2 milhões de libras esterlinas significam hoje cerca de 12 mil milhões de euros, ou passando para reais, cerca de 72 mil milhões de reais. Foi a indemnização que o Brasil pagou a Portugal pela independência. A assinatura deste tratado
significou o fim de um ciclo imperial português, já que a joia da coroa do Império era então o Brasil. Portugal teve que aceitar a sua agora menor importância no contexto das nações imperiais. Isso conduziu, tempos depois, a teorias da decadência, extensíveis à Espanha, que passou, como se sabe, por um processo similar, a chamada decadência dos povos peninsulares. Claro que com esse tratado, os homens de negócio que comerciavam com o Brasil tentaram reatar desde logo os antigos laços, embora com outros tipos. No entanto, fortes óbices se levantaram inicialmente, quando a maioria das cortes brasileiras não aprovou o acordo de comércio incluído no Tratado de Reconhecimento da Independência. E isto, apesar de, provadamente, os diplomatas portugueses enviados para o Rio de Janeiro terem subornado cerca de 40% dos deputados brasileiros para votarem a favor. Isto faz parte da correspondência diplomática. Calcula-se hoje que o fim do exclusivo colonial e a alteração dos termos do comércio luso-brasileiro tivessem significado para Portugal uma queda no produto interno bruto entre 8% a 10%. No entanto, este comércio foi reatado e Portugal tornou-se num importante cliente dos produtos brasileiros e o Brasil de produtos portugueses, muito particularmente de produtos agrícolas, mas também de alguns industriais, muito particularmente têxteis, marroquinaria, cerâmica e vidros. Quanto aos portugueses, acabaram por aceitar, eu diria que na sua quase totalidade, a independência do Brasil. E os laços entre os dois países reataram-se e fortaleceram-se, chegando-se ao conceito, hoje plenamente desejado e vivido por portugueses e brasileiros, de estarmos em dois países irmãos. Para isso, muito contribuiu o reatamento e o aumento da imigração portuguesa para o Brasil, logo no fim da década de 1820. Como contribuiu a vinda de muitos jovens brasileiros a estudar na Universidade de Coimbra, integrando mais tarde uma elite política e social brasileira que conhecia profundamente Portugal. É certo que, após a proibição do tráfico de escravos a nível internacional e da própria escravatura no Brasil, um novo tipo de imigrantes portugueses emergiu. Na sua maioria, estes já eram pobres e analfabetos, imigrante por contrato, com a viagem paga pelos empregadores brasileiros, geralmente grandes proprietários rurais, e aos quase que foram substituir a mão de obra escrava, vivendo situações difíceis e absolutamente dependentes dos seus senhores. Claro que o outro tipo de imigração a que já me referi se manteve. Eu chamo a atenção para quem não conhece, que uma das maiores obras sobre a transição entre os séculos XIX e XX é de um escritor português que emigrou para o Brasil aos 14 anos, da zona de Aveiro, Ferreira de Castro, e chama-se A Selva. É sobre o avanço em busca da borracha, os seringueiros na Amazónia. É um dos livros mais belos e mais duros que eu li, escrito por volta de, se não estou enganado, 1936. A Selva de Ferreira de Castro, que aliás há um filme português, exatamente, a partir do livro. Em suma, e terminando agora, se em 1822 o azedume da situação de independência do Brasil levou a que o presidente das Cortes e um dos mais brilhantes e impolutos políticos portugueses de sempre, Manuel Fernandes Tomás, a dizer, e isto é o título da minha conferência, se o Brasil não quer estar unido a Portugal, como tem estado sempre, acabemos de uma vez com isto. Passe o senhor Brasil muito bem, que cá nós cuidaremos da nossa vida. Fim de citação. Entretanto, o pai da historiografia portuguesa e consciência crítica de Portugal na segunda metade do século XIX, o eminente escritor e historiador Alexandre Herculano, que se encontra sepultado no Panteão Nacional do Mosteiro dos Jerónimos, falando da já referida corrente migratória e do incremento entre as duas margens do Atlântico, escreveu com todo o carinho e profundo carinho que tinha para o Brasil, que, citação, a nossa melhor colónia é o Brasil, depois que deixou de ser colónia nossa. Tenho dito. Muito obrigado.
Obrigado. Estou aberto às questões que quiserem colocar. Não sei se querem, se é hábito. Muito obrigada. Que grande aula de décadas e décadas de anos em uma hora. Ou seja, seriam muitas as perguntas se tivéssemos que começar Pois aqui. falei mais 20 minutos com o que disse. Agora é que me apercebi, peço desculpa. Muito obrigada, foi excelente. Uma coisa que chamou minha atenção, que eu acho que não é uma pergunta, é uma colocação, mas eu acho que é legal fazer, é, as pessoas eram incentivadas aí, né? Não os analfabetos, e sim as pessoas educadas, né? Eram incentivados aí para o Brasil para começar uma nova vida, né? Então isso E é atenção, bacana. não na agricultura, no comércio. A base, os que vão para a agricultura é na segunda metade do século XIX, já, quer dizer, com o fim do tráfico de escravos e depois com o fim da escravatura. Antes não, antes eles iam para as élites comerciais das principais cidades brasileiras, também da Amazónia, como é evidente, também do Pantanal, também, pronto. Eu conheço bastante bem o Brasil, porque já estive aí muitas vezes e, portanto, posso falar um pouco, e tenho um enorme carinho por todos vós, como povo e como país. Pronto, mas realmente é preciso verem que há uma diferença situada para o ano 1860-70 no tipo de imigração para o Brasil, não é? Antes não era assim. Ou seja, naturalmente que existiam alguns, mas muito poucos, não é? Porque as pessoas não tinham dinheiro para pagar a viagem de barco. Só quando os proprietários agrícolas, que não tinham mão de obra com o fim do tráfico de escravos ou com o fim da escravatura, precisaram, começaram a pagar a estes camponeses pobres portugueses, como pagaram a italianos, é a mesma coisa, como pagaram a alemães, prussianos, japoneses, pronto, para irem para o Brasil trabalhar. Só que o que é que eles faziam? Cobravam-se depois da viagem com juros. E neste romance A Selva isso aparece-vos. Também há a literatura brasileira que o diz. Eu conheço muito bem a literatura brasileira, felizmente. Mas, e como se pagavam? E eles só podiam comprar a eles inflacionavam o preço para que estas pessoas não se pudessem tornar verdadeiramente livres. Não quer dizer que todos os proprietários o fizessem, mas um grupo muito grande o fez, muito particularmente no Nordeste. Muito particularmente no Nordeste brasileiro. O que levou também à miscigenação entre portugueses e as populações africanas que lá existiam, entre estes imigrantes portugueses e as mulheres, principalmente negras, que tinham sido escravas, agora já não o eram, mas estes estudos estão feitos. Por exemplo, a Mary Del Priore, que talvez conheçam, uma grande historiadora brasileira, que eu leio muito, fala exatamente disto, não é? Fala exatamente destas situações. Que aliás agora escreveu um livro sobre a Dona Maria I, que foi publicado em Portugal, não sei se foi publicado no Brasil. Pronto, mas desculpem, já estou a falar de mais uma vez. Não, excelentes esclarecimentos. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Eu gostaria de perguntar uma coisa ao professor. Oi, Antônio. Tudo bom? Boa noite, professor. Boa noite. Eu planejo não tirar muito do seu tempo aqui. Não, pode estar à vontade. Minha dúvida... Eu amanhã não tenho nada de manhã, portanto já posso dormir um pouco. Agradeço. Sim. Ao longo de sua palestra, você citou vários fatores que contribuíram para a independência brasileira, desde a ausência de uma revolução industrial eficaz em Portugal até a Revolução Liberal que estavam planejando fazer em Portugal. A minha dúvida é, caso um desses fatores tivesse ocorrido, no caso, vamos supor, a Revolução Industrial, se você for que foi justamente afetada graças às guerras napoleônicas, ao bloqueio continental e tudo mais, a independência brasileira teria sido muito retardada ou era um fator que já ia acontecer independente dos fatores? É difícil podermos avaliar isso. Há um problema. Portugal tinha uma população escassa, não é? O que não acontecia com a Inglaterra. Se o Brasil fosse colónia da Inglaterra,
Uma coisa foi as colónias americanas num outro período, mas se o Brasil fosse colónia inglesa em 1820, eu ia lhe dizer que dificilmente o Brasil se teria tornado independente antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Caramba. Colónia portuguesa, não. Vocês bem sabem o que é que aconteceu com a Austrália, com a África do Sul, estou a falar dos países até brancos, não os países, pronto, com a Índia, de qualquer modo, que é uma enorme potência. São países Eles realmente só né? eles só se tornam com verdadeira força ou até com independência após a Segunda Guerra Mundial, porque a Inglaterra é uma potência terrível. Dificilmente o Brasil conseguiria, ou se fosse um dos países da América Espanhola, conseguiria a independência. Uma coisa é as colónias, no momento em que a Inglaterra está a sair de uma guerra que é de 7 anos e sem a industrialização deu uma força terrível à Inglaterra. A Portugal, isso seria sempre difícil, porque nós não tínhamos 4 milhões de habitantes. Percebe? Pensando que tínhamos 2 milhões de homens e 2 milhões de mulheres, e pensando que com mais de 16 anos, que é quando se entrava para o exército, até aos 50, que é quando se saía do exército, pudesse ser 1/3 dos homens, nós teríamos 600 mil homens em armas no limite, para garantir, que nunca tivemos, não é? Nunca passámos, mesmo nas guerras napoleónicas, aí de 150 mil. Isso era impossível, garantir o controle do Brasil em crescimento, em força, isso era absolutamente impossível. Só uma coisa, provavelmente, se as cortes portuguesas tivessem tido outra sensibilidade, os liberais brasileiros, num primeiro momento, não queriam, excetuando alguns casos, não queriam necessariamente a independência. Desde que se mantivessem 2 reinos, um em Portugal e um no Brasil, desde que o Dom Pedro ficasse no Brasil, o país teria continuado a ser o mesmo. O Brasil não ia pedir a independência porque estava, como é evidente, numa posição de superioridade. Entende? Quem se poderia revoltar era Portugal. Temos que pôr isto em termos contrários, não é? Se Dom João VI tivesse ficado no Brasil, ou se depois Dom João VI morre em 1826, como talvez saibam, aí as questões teriam sido diversas. Compreende? Mas isto também é fazer futurologia retrógrada, porque eu não posso avaliar o que é que poderia ter acontecido quando não aconteceu. Em história isso é praticamente impossível, não é? Quer dizer, não, eu não sei se respondi. Eu consegui compreender, muito obrigado. Desculpa a todos que estão aí, eu só ia fazer mais uma pergunta sobre a questão de 1824, não consegui entender direito o que aconteceu. Foi um conflito que houve entre Brasil e Portugal? Não. 1800, portanto, em 1823, o infante Miguel, que é absolutista, que depois vai usurpar o trono de Portugal, eu nunca lhe chamo Dom Miguel I, porque ele é um usurpador. O trono, depois da morte de Dom João VI, o rei legítimo de Portugal é o vosso Dom Pedro I. Ele abdica a favor da sua segunda filha, como sabem, Maria da Glória. E ela é a rainha de Portugal aos 6 anos. No acordo, ele estabelece um acordo com este infante Miguel. Atenção, já estou a falar depois de 1824, estou a falar em 1826 a 28. Estabelece o acordo com o tio para casar com a sobrinha. Como devem saber, na monarquia portuguesa era a única na Europa em que os tios podiam casar com os sobrinhos. Não sei se sabem isso, não é? Poderia, exatamente, a Dona Maria I era casada, o Dom João VI é filho da Dona Maria I e de um tio avô, Dom Pedro III. Porque em Portugal, quando havia rainha, quando nascia o primeiro filho varão, o príncipe consorte, como se diz na Inglaterra, passava a rei. Quem governava era a mulher, mas ele tinha o título de rei. E, portanto, era normal, a Dona Maria era realmente, a Dona Maria, desculpem, o Dom João VI era filho
da Dona Maria, do seu tio. Tio da Dona Maria. E era normal. Aliás, Portugal é ainda o único país da Europa, ainda hoje, e do mundo ocidental, em que é legal os tios casarem com as sobrinhas e as tias com os sobrinhos. Exatamente por essa lei. Não é considerado de modo nenhum incesto. É legal esse casamento. Pronto. É uma coisa que pouca gente sabe. Eu, por acaso, tenho 2 grandes amigos, com diferença de 2 anos, em que ele é tio dela. E são casados há 20 e tal anos. Eu fui ao casamento, não posso precisar agora quantos. Que é absolutamente legítimo em Portugal. Pronto, mas isso é uma curiosidade. Voltando atrás. Carlota Joaquina era absolutista. Carlota Joaquina era contra o liberalismo. Ela recusa-se a jurar a Constituição portuguesa de 1822, ao contrário do Dom João VI. Ela é remetida para um palácio, o Palácio do Ramalhão. É preciso perceber uma coisa. Hoje sabemos o seguinte. Só 2 filhos do Dom João VI e da Carlota Joaquina é que são filhos deles. A princesa Isabel Maria, que é mais velha que o Dom Pedro, e Dom Pedro. A partir daí, os outros 6 filhos que eles oficialmente tiveram foram de Carlota Joaquina com diversos amantes. Dom Miguel, o filho segundo, é filho do chefe dos jardineiros do Palácio do Ramalhão. A Carlota Joaquina imitava a mãe. A mãe dela também teve 8 filhos de homens diferentes. E a sobrinha neta dela vai fazer do próprio cocheiro primeiro-ministro. E, aliás, a monarquia espanhola vai cair a favor de uma república por causa disso em 1872. Mas pronto, isso agora são curiosidades históricas. A Carlota Joaquina, Miguel era parecidíssimo com o pai, o jardineiro do palácio. O Dom João VI sabia isto, só que mantinha a fachada. Eles não se falavam fora das reuniões da apresentação da corte. Eles não se falavam. É preciso perceber uma coisa. Ela, em 1826, mandou uma merenda ao rei. O rei morreu 3 dias depois, envenenado de arsênio. Está provado porque o corpo foi embalsamado e investigadores portugueses há 10 anos viram que o rei tinha morrido, porque o corpo está incorrupto, tinha morrido com doses gigantes de arsênio. E foi dessa merenda, de certeza. Pronto. Mas Carlota Joaquina tentou tudo para restabelecer o absolutismo. Em primeiro lugar, deu um golpe de Estado e isso afastou, acabou com as cortes. Dom João VI ficou contente, rei absoluto, mas ele manteve praticamente o mesmo ministério. Ele dava-se bem com muitos liberais. Nomeou o filho comandante em chefe do exército, Miguel. O Miguel queria mais. Queria afastar o pai, com a mãe por trás. E, portanto, deu um golpe de Estado perante o pai. Só que os embaixadores da França, da Inglaterra, da Áustria, da Rússia e da Prússia juntam-se, entram para o palácio dentro e dizem ao Dom Miguel: se não soltar o rei imediatamente, nós invadimos Portugal. Os nossos 5 países e a armada, havia uma armada inglesa de 1 dúzia de navios, nós bombardeamos os vossos quartéis e acabou. Aí o Dom João VI foi libertado, foi levado para o navio almirante inglês e de lá deu ordem de prender o filho Miguel e expulsá-lo para Viana da Áustria. Pronto, entendeu? Realmente é este ato. Miguel, mais tarde, jura casar com a sobrinha, vem para Portugal. A sobrinha tinha sido mandada por Dom Pedro para a Inglaterra, onde estava a ser educada por uma grande amiga que ela vai ter para sempre. Uma princesa chamada Vitória, que depois vai ser a Rainha Vitória. Que era só 4 anos mais velha que a Dona Maria. Elas vão ser educadas juntas. E o Dom Miguel chega a Portugal, em vez de jurar a Constituição, como tinha dito, dá um golpe de Estado, convoca as cortes à maneira antiga e torna-se rei absoluto. Isso é que vai levar depois à Guerra Civil, quando o vosso Dom Pedro I abdica, devido aos escândalos com a Marquesa de Santos, tudo aquilo que vocês sabem, abdica e vem para a Europa defender os direitos da filha, e temos uma guerra civil que dura 28 meses em Portugal, em que combatem, e isto é muito importante,
Do lado liberal combateram indivíduos de 82 países, do lado absolutista de 80. A guerra civil em Portugal é a grande vitória do liberalismo sobre o absolutismo. Há mercenários, mas também há indivíduos que estavam aqui porque achavam que era assim. Até 2 samurais japoneses combateram do lado absolutista. Por exemplo, 1/3 do exército belga ofereceu-se para vir combater pela liberdade, pelo liberalismo em Portugal. Cerca de 30.000 polacos apresentaram-se nos portos franceses para virem lutar pelos liberais a Portugal. Mas também, por exemplo, russos ofereceram-se aos absolutistas e austríacos para lutarem do lado do absolutismo. Foi uma guerra europeia dentro de Portugal. É uma coisa que às vezes as pessoas não se apercebem desse facto. Foi vencida exatamente por um grande chefe militar que Portugal teve, um general, o Marquês de Saldanha, que era bisneto por lado, era neto por lado da mãe do Marquês de Pombal, que o general Saldanha comandou as tropas portuguesas com 28 anos de idade. E esse general Saldanha é o mesmo brigadeiro que, aos 20 anos, conquista a banda oriental com as tropas portuguesas que vêm da legião portuguesa, como eu vos falei, por ordem do Dom João VI. Lembram-se, vocês falam disso. Ele vai do sul do Brasil e conquista a banda oriental. Ele tinha 20 anos e já era brigadeiro. É considerado um dos maiores estrategas militares de todos os tempos. Nunca perdeu uma batalha. Combateu 82. E era um liberal convicto. Era um liberal convicto. É extremamente interessante. Às vezes estas figuras, não falamos de um lado para o outro, como os portugueses não conhecem muitos dos vossos grandes dirigentes, grandes militares, etc. Não é? Vocês também não conhecem todos os portugueses. Mas, curiosamente, ele fez parte da história do Brasil antes de ter feito parte da história de Portugal. É curioso. Caramba. Bem. Muito bem. Muito obrigado, professor. Nada. Duas pessoas aqui querendo fazer pergunta, professor. Sim, o Antônio Moisés vai fazer a pergunta e, na sequência, o José também. Vamos lá, Antônio. O Antônio parece que já fez, não foi? Não foi, eu tinha feito agora. José, então. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Omar. Todos os companheiros aí. Eu estou falando, José Renato, eu estou falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Nós somos aqui do Distrito 4760. Uma belíssima cidade, uma das que mais me encanta em todo o Brasil. Mesmo. Quando vier a Belo Horizonte, por favor. Então, o senhor está convidado a vir conhecer. Eu inclusive, fui casado com uma portuguesa americana, né, nos Estados Unidos. Sim, também tenho cidadania americana, mas moro aqui, estou atualmente em Belo Horizonte. Aprendi muito com a sua fala, com a sua aula. Realmente a gente sabe alguma coisa, mas não sabe tudo do que se passou nos bastidores dessa colônia, desse colonialismo todo, né? E a gente aprendendo aqui, eu estou brincando aqui com mais 2 companheiros que estão aqui comigo na minha casa, nós estamos aqui no quintal da minha casa, para a qual o senhor já está convidado quando vier a Belo Horizonte. Olha, quando o Covid deixar, eu vou de certeza ao Brasil, porque tenho que tratar aí. José Renato, eu deixei o link aí, José Renato, sim, com certeza. Sou diretor da Avenida de Serviços Internacionais, já fui presidente do meu clube, já fui vice-presidente, secretário e tal. Mas o senhor está convidado a vir nos conhecer. Com todo gosto. A minha filha mora aí em Boca Raton, né, Vânia? Companheira Vânia, Boca Raton, não é você? Sim, Boca Raton, sim. A minha filha mora aí, eu tenho uma filha que estuda medicina aí na FAU, Florida Atlantic University. Mas então, professor, eu só queria fazer uma observaçãozinha de brincadeira, bem a moda brasileira. Deus nos livre de ter uma Carlota Joaquina, né? Acho que sim. Quer dizer, vocês tiveram, não é? Nós tivemos, mas Deus me livre de outra. Aliás, 2 do...
Parabéns pela sua palestra, parabéns pela iniciativa. A reunião tá muito boa, estou curtindo bastante. Tá bom? Muito obrigada, José. Muito obrigada. Alguém mais quer fazer uma pergunta para o professor? Alguma colocação? Alguma... Eu tenho uma pergunta. Luciene. Tudo bem? Tudo bem, Espero não, Como espero está, não tomar Luciane? muito tempo de vocês. Tudo bem, presidente? Eu sou presidente do Rotary Club de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Bem-vinda. Estou aqui no sul. Também já estive em Santa Catarina. Na sua cidade, que não. bom. Na sua Que bom. cidade, não, especificamente. Gostaria de saber de você, professor, porque o sul do Brasil não tinha os tesouros que os portugueses procuraram de início. E nós ficamos 2 séculos, Pero Lopes ficou aqui 2 séculos sem nos colonizar, até os piratas começarem a vir para cá, e daí, então, Portugal começou a ficar um pouco tensa, e não mandou gente do Minho para cá, mandou açorianos. Sabe por quê? Queria saber de você se isso é totalmente verdade. É verdade. E como foram, então, esses açorianos? Porque, na verdade, você falou que os portugueses que colonizaram o Sudeste e o Norte do Brasil são comerciantes, falou até da faixa etária, achei maravilhoso. Queria saber como foi aqui a minha colonização. Não, porque, afinal de contas, eu sou uma vieira, sou uma portuguesa. A vossa colonização é totalmente diferente e Pois deve-se particularmente ao Marquês de Pombal, sabe? É assim. Maravilha. O Marquês de Pombal precisava de colonizar o Sul devido ao Tratado de Limites de 1750, como sabe. E o que é que ele vai fazer? Os Açores estavam com grandes crises sismológicas. Os Açores, como sabem, de vez em quando têm sismos bastante fortes e têm até erupções vulcânicas. E então o que é que ele fez? Pegou cerca de 1/4 da população açoriana e a imigração foi por família. Ele privilegiou a imigração de casais com filhos. E a cada casal ofereceu, entre outras coisas, 4 juntas de bois, sabem o que são juntas de bois? 4 pares de bois com o respectivo carro, todas as alfaias agrícolas e 150 hectares de terra para cada um, limitados, portanto, eles depois limpavam. E, portanto, a colonização do Sul é por agricultores açorianos. Ou seja, talvez por cerca de 20 mil pessoas idas dos Açores. À volta disso, há discussões entre 16 mil e 25 mil, pronto, eu estou a tentar fazer uma mediana, 20 mil, e a colonização é essa, e deve-se ao Marquês de Pombal, porque queria garantir que os espanhóis não reocupassem o sul do Brasil. Entende? É isso. E fixando as pessoas à terra. Claro que aqui não é uma migração, ele não admitiu a migração de homens solteiros, quer dizer, homens solteiros vão, imagine, com 18, com 20, com 20 e tal anos, porque acompanham os pais que têm 50, isso tudo bem, não é? Mas a imigração é uma imigração familiar e, portanto, é muito diferente. Também os laços, se calhar no Sul, desses descendentes dos portugueses, são um pouco diferentes dos laços no resto do Brasil. E eles partiram de todas as ilhas, praticamente todas as ilhas dos Açores, muito particularmente de uma ilha muito complicada, que é a Ilha do Corvo, que é a ilha mais pequena dos Açores e muito isolada, que hoje tem cerca de 1000 habitantes, mas que nessa época andava por 7 mil, 8 mil, que eram pescadores, e cuja origem da colonização é muito engraçada. Talvez não saibam, a maioria das ilhas açorianas foram colonizadas por minhotos, mais uma vez, quando foram descobertas pelos portugueses, e também por algarvios. Mas há 2 ilhas que foram colonizadas por populações levadas da Flandres, do que hoje é a norte da França e a Bélgica. Exatamente por relação. Portugal tinha grandes relações com as Flandres e como não tinha população suficiente, mandou o Flamengo. Para o Corvo, que é muito isolado, ninguém quis ir. Então qual é a origem dos corvinos? Durante 60, 80 anos não houve quase habitantes no Corvo. Portugal cria uma civilização diferente num arquipélago,
Cabo Verde. Cabo Verde não tinha habitantes, é um arquipélago africano sem habitantes. Portugal levou para lá escravos, que rapidamente tornou homens livres. E os poucos portugueses tiveram relações com as mulheres e nasceu uma sociedade crioula, que é a sociedade de Cabo Verde. Os cabo-verdianos são diferentes de todos os outros africanos. E, como Cabo Verde tinha grandes secas, eles pegaram em 4.000 cabo-verdianos e colonizaram a Ilha do Corvo com eles. Portanto, como o Marquês de Pombal mandou 3/4 da população do Corvo para a sua zona Santa Catarina, muitos de vocês são descendentes de mestiços entre africanos e portugueses, de cabo-verdianos que foram para a Ilha do Corvo. É extremamente curioso. E atenção, atrás dos agricultores foram outros. Foram os pescadores de baleia. E foram para onde? Para o sul do Brasil, que são açorianos. Os maiores pescadores de baleia de todo o mundo são açorianos. E foram para onde? Para os Estados Unidos, New Bedford, desde logo, e para a costa do lado de lá, São Francisco. É essa a colonização portuguesa, é muito importante. Quer dizer, a esse nível dos baleeiros. Eles foram ensinar os americanos que não sabiam a caçar baleia e a pescar atum. Porque não sabiam. Foram os pescadores açorianos que foram para lá. Sim. São a nossa cultura piscatória quase toda de portugueses ainda, não é? Exato, e temos as nossas rendeiras, né, que fazem a mesma renda que se encontra em Flandres, na Bélgica. Claro. Exatamente o mesmo aqui, né? São as nossas rendeiras da nossa ilha. E a cidade onde eu estou tem a segunda igreja mais antiga do estado de Santa Catarina, que foi feita com óleo de baleia e barro. Exatamente. É verdade, viu? Só uma coisa, só há 2 zonas de Portugal que praticamente nunca houve imigração. Os alentejanos não imigram por natureza. Pensa-se que só cerca de 0,2% da imigração para o Brasil é alentejana e da Ilha da Madeira. Os madeirenses imigraram para o outro lado. Em meados do século XIX, um pastor escocês da igreja calvinista instalou-se da igreja presbiteriana, instalou-se na Madeira e convenceu e conseguiu converter cerca de 6.000 madeirenses. Ora, nessa época, a religião católica, apesar de ser liberal, o liberalismo era obrigatória para todos os portugueses. Significa o seguinte: esses madeirenses iam ser julgados e condenados a graves penas por se terem tornado protestantes. A Igreja Presbiteriana Escocesa mandou vários barcos que de noite encostaram à Madeira e com eles levaram cerca de 10.000 madeirenses, porque tem a ver. Esses madeirenses emigraram para a Jamaica e desenvolveram a cultura do algodão e do tabaco na Jamaica. Mas metade deles não se deram lá. E para onde é que foram levados pelos presbiterianos? Para o Havaí, onde se tornaram agricultores. A generalidade dos produtores agrícolas do Havaí são de descendência portuguesa, são desses madeirenses, e levaram com eles uma viola pequenina que os minhotos tinham levado para a Madeira, que nós chamamos cavaquinho, e que os havaianos chamam o quelele. É o cavaquinho português. É o cavaquinho minhoto que os havaianos tocam hoje em dia, sabe? A história é como as cerejas. Não sei, pega-se numa e vem 10. Eu tenho uma pergunta. Sim, diga, Douglas. E depois, na sequência, vem o Edson Luiz. Aliás, eu já comprei o livro, tá? O que o senhor indicou lá, o Selva. Acabei de comprar enquanto o senhor falava na Amazon. Ótimo. Você já pode reclamar na Amazon da sua comissão. Sabe que Ferreira de Castro já morreu em 1976. E segundo, eu queria saber aonde nós podemos ter mais aulas com o professor João Azevedo. Essa é a minha pergunta. Não, eu chamo-me Rodrigo. João
Aparece ali porque eu estou no... Rodrigo está aqui, né? Então, como a gente tem aula com o professor? Bem, agradeço, mas também... Então, o senhor tem que pedir, professor Rodrigo, pedir ao João para abrir um canal do YouTube para o senhor contar história para a gente. Obrigado. Obrigado. Realmente. Então, né? Onde o senhor está dando aula? Como? Onde o senhor leciona? Onde o senhor é professor? Desculpa, eu não tinha entendido. A Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Aí, Douglas, uma boa razão para ir para estudar no Porto. Não seria nenhum grande sacrifício estudar em Porto, Portugal. Viu? Eu vivo em Braga. Eu vivo em Braga. Aliás, dei aulas muitos anos na Universidade do Minho, que é a universidade aqui de Braga, não é? Guimarães. Tem 2 campos universitários. Certamente já toda a gente ouviu o nome destas cidades, como eu tantas do Brasil, não é? Muito bem. Eu gostaria de dar a oportunidade aqui para o Edson Luiz fazer a pergunta dele, e a gente, na sequência, precisava até encerrar por causa da ida das horas. Mas, Edson Luiz, oi, quem tá chamando aqui? Sou Eudine, eu só queria saber, rapidinho, desculpa aí, gostaria de saber se tem como professor nos enviar esse material que ele redigiu. Tem. Olha aí, professor. Sim, posso, certamente. Só tenho que fazer uma ligeira cirurgia plástica ao documento, se me derem uns dias, uma semana, e me mandarem os dados, digamos, dentro de uma semana eu envio, está bem? Ok. Quando fui reparando que às vezes havia algumas faltas de consonância do português, por mais que uma pessoa leia, precisa de reler as coisas, não é? Ok, obrigada, professor. Nada. Boa solicitação, Dini. Obrigada. Edson, faça a sua pergunta, por favor. É mais uma curiosidade. Obrigado, professor Azevedo, pela aula que nós tivemos aqui hoje de História do Brasil, que muito não tem nos nossos livros aqui, né? Nunca tem tudo, nunca tem. Só um pedacinho, né? Muito do que o senhor contou nós não temos aqui. E eu estou aqui no Rotary Club Araraquara Santa Angelina, no centro do estado de São Paulo. Sim. E a curiosidade que eu tenho é a seguinte, lá no Nordeste, houve uma colonização de um povo chamado cabanos, né? Eu não consigo muito material deles, mas tem algum conhecimento de onde esse povo veio, para onde ele foi, o que aconteceu com ele? Porque eles estavam quase ali tomando tudo, aquela parte lá, né? Eu já ouvi essa referência, mas francamente também não. Desta vez, olha. Recife, Pernambuco, né? Não sei mais. Um povo lá numeroso, né? Que tinha. Sim, mas não. Nem sabia do Império aqui, da proclamação da independência aqui. Eles nem sabiam do Dom Pedro, ninguém. Eles tinham lá a vida deles. Depois acho que. Também, como sabem, o norte do Brasil só aderiu à independência em 1825, não é? Sabem isso, certamente. O Maranhão, etc. Penso que saberão isso. Não? Não. Esse povo cabano eu também não consegui muita informação, se era, era dos holandeses, que surgiram dos holandeses. Não, pois, dizem que é essa possibilidade, com a ocupação que a Holanda fez do Nordeste. Mas eu posso investigar e se tiver dados depois dou-lhe, está bem? Envio-lhe, quero dizer. Obrigado. Obrigado pela palestra. Boa noite, professor Azevedo. Boa noite. E gostaríamos, se possível, marcar uma outra oportunidade até continuar nos falando, porque tem muita coisa para saber ainda, né? Tem. Mas só uma coisa, vocês não falam, eu peço desculpa pela questão, vocês não falam que o norte do Brasil só aderiu à Federação em 1825? Nós não falamos como? Desculpe, não ouvi. Que o norte do Brasil só aderiu ao Império em 1825. Não sei disso. O Maranhão e todos os estados do Norte só aceitaram a independência do Brasil em 1825. É uma parte da história que não nos é revelada, por isso que eu tive a curiosidade de perguntar.
E mesmo o sul do Brasil, não se esqueçam que o Uruguai esteve para fazer parte do Brasil, penso que saberão isso. Não é? O Uruguai recusou a independência do Brasil. E não dão, desculpem, uma outra coisa. Sabem porque é que Goiás se formou no meio de Minas Gerais, não sabem? Porque os habitantes de Goiás estavam a favor da independência do Brasil. E as elites de Belo Horizonte e dessa zona estavam do lado de Portugal, não queriam a independência. Isso houve muitos casos desses no Brasil. Desculpem, eu aprendi isto em livros brasileiros, não foi em livros portugueses. Porque eu, quando vou ao Brasil, compro muita história, não é? Quer dizer, mas o Maranhão e os Estados do Norte só entraram em 1825 no Império. Mantiveram-se quase como uma certa independência. Atenção, eles não estavam necessariamente ligados a Portugal. Discutiram foi entre eles se não iam fazer um outro país. E atenção, isto é estudado em autores vossos. Em Portugal os portugueses não costumam publicar livros sobre a história do Brasil, não é? Eu há que às vezes compro livros e é lógico, nós cá também no ensino básico e secundário nós também não damos estes pormenores. Professor, isso deve ser ensinado numa pós-graduação. Sim, pois, certamente. É que o vosso país é tão grande, sabem que se aqui uma pequena província tivesse tornado independente, nós dávamos logo, não é? Somos tão pequeninos que não é diferente. Há muito a se aprender ainda, por mais que a gente aprenda, há muito a se aprender ainda. Bom, eu gostaria de agradecer. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu só estou preocupada com os idos da hora aí com o nosso pessoal em Portugal. Não? Ok. Então, olha, muito obrigada, professor Rodrigo Martins Pinto Azevedo. Uma excelente palestra, uma grande aula de história, como eu disse, em décadas, em uma hora e pouco, precisamos mais, né? Vamos precisar de repeteco, vamos precisar de mais para aprender ainda mais. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês que participaram com a gente, em todos os lugares aí do Brasil, aqui dos Estados Unidos, de Portugal. Tivemos aí quase 50 pessoas. Olha, professor, parabéns, viu? Parabéns pela sua palestra, por dividir conosco conhecimentos, curiosidades da história, realmente uma aula, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Se me deixar terminar agora um pouquinho só, eu queria agradecer a todas e a todos a vossa presença, a honra que me deram de me ouvir. Eu só quis repartir um pouco do meu conhecimento aqui a convite direto do Sr. Fernando Mota, convosco, e gostaria, em nome de toda a amizade luso-brasileira, eu que estou na cidade para onde mais brasileiros têm imigrado, como sabem, a imigração brasileira cresceu muito para Portugal na última década, penso que saberão isso. Não é? Sim. E a cidade com maior porcentagem de brasileiros é Braga, no norte de Portugal, não é? Portanto, no coração do Minho. Eu próprio tenho muitos alunos e alunas brasileiros e brasileiras, não é? E gosto muito de todos vós e, portanto, gostaria de estender um abraço de amizade a cada uma e a cada um, se me permitem, quer que estejam no Brasil, quer que estejam nos Estados Unidos, como é evidente. Peço desculpa, mas depois de falar tanto já estou com um bocadinho com a voz. Ok. Muito obrigada, professora. Eu a minha experiência sempre com os portugueses, eu fui criada ao lado de uma família de portugueses. Então, assim, eles me chamavam de pequenina, pirralha, então o carinho que os portugueses têm com a gente quando a gente visita Portugal também. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Recebidos cá, certamente, como eu sou aí. Muito obrigada. Obrigado. Eu vou conduzir aqui a prova quádrupla para a gente encerrar essa reunião. Então, quem puder, me acompanha, por favor. Do que pensamos?
dizemos ou fazemos. É verdade? É justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? Muito obrigada mais uma vez, professor. Boa noite. Muito obrigada a todos. Obrigado. E até a próxima. Obrigada. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela reunião. Parabéns, professor. Obrigado igualmente. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Com licença. Tchau, Boa noite, Pedro. Boa noite, obrigada. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.